Grandezas parciais molares. As equações que foram deduzidas para o volume parcial molar são completamente válidas aqui para a energia de Gibbs parcial molar. Então, essa equaçãozinha aqui é a definição de potencial químico de uma substância em uma mistura. Então, você pode dizer que o potencial químico é a derivada parcial da energia de Gibbs com respeito ao número de mols daquela substância, mantendo constantes pressão, temperatura e o número de mols das demais substâncias. Então, análogo ao volume total, nós temos aqui uma equação para o cálculo da energia de Gibbs do sistema, uma vez que você conheça o potencial químico das substâncias e a composição. Então, lembra da equação que nós recentemente usamos? Volume total igual ao número de mols de A, vezes volume parcial molar de A, mais o número de mols de B, vezes volume parcial molar de B. Então, aquelas equações todas deduzidas para volume parcial molar são válidas para a energia de Gibbs parcial molar. Bom, a energia de Gibbs varia com a composição e em qualquer ponto aqui você pode traçar uma tangente e a inclinação dessa tangente é o potencial químico da substância na mistura. Bom, vamos ver o que nós temos aqui ainda. Passou um pouquinho rápido demais aqui, deixa eu subir um pouquinho mais, sobe mais. Falha técnica aqui. Então vejamos, isso aqui nós acabamos de ver, né? Então vamos lá. Vamos descer aqui. Então lembra que o potencial químico de uma substância, pode ser uma substância, por exemplo, A, na mistura, digamos que seja uma mistura binária, é derivada da energia de Gibbs com respeito ao número de mols de A, mantendo pressão, temperatura e número de mols de B constantes. Você também lembra que dG, pensando aqui em substância pura, igual VdP menos S dt. Agora, como nós temos uma mistura, então a energia de Gibbs varia não apenas com pressão e temperatura, mas também com a composição. Então eu incluo esse termo aqui, eu incluo isso aqui. Então, essa equação recebe o nome de equação fundamental da termodinâmica química. Você tem aqui a energia de Gibbs variando com pressão, temperatura e composição. Se você tiver uma situação de pressão e temperatura constantes, esses dois primeiros termos aqui vão embora. E aí você tem, então, a energia de Gibbs dependente da composição. Então, dNA, variação do número de mols de A, aqui variação do número de mols de B. Sabendo que a variação de energia de Gibbs é igual ao trabalho adicional máximo. Então, esse trabalho adicional máximo consiste, por exemplo, em trabalho elétrico, é um trabalho diferente do trabalho de expansão. Numa hipótese do sistema operar, digamos assim, reversivelmente. Então, se você tem, por exemplo, uma pilha ou uma bateria, imagine que você vai descarregar a pilha, usando uma corrente muito, muito pequena, você vai tentar operar o sistema o mais próximo possível de uma situação reversível, sob o ponto de vista da termodinâmica. Usando correntes bem baixas, mantendo pressão e temperatura constante, então o trabalho máximo que você vai obter é dependente da variação da composição química na bateria. O que nós temos aqui agora é a dedução da equação de Gibbs-Duhem, que já foi deduzida para volumes, volumes parciais molares. Então eu não preciso deduzir novamente, nós vamos apenas usá-la,
Simplesmente foi adaptado aqui, nós tiramos o volume e colocamos potencial químico. Então, está aqui a equação de Gibbs-Duhem, o que significa as grandezas parciais molares não variam de maneira independente, ou seja, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Vamos ver agora novamente para o caso de volumes. Então você tem aqui a equação de Gibbs-Duhem, e aplicando-se a volumes parciais molares dos líquidos, no caso uma solução de etanol e água. Vejam só, no eixo vertical, aqui à esquerda, você tem o volume parcial molar da água, no eixo vertical à direita, o volume parcial molar do etanol, e aqui no eixo do x, a composição, fração molar do etanol. Então, em 0, a fração molar do etanol 0, você tem água pura, volume é 18. Em 1, você tem 100% de etanol, aqui, volume molar 58. Repare só, nessa região aqui, você tem a água como o seu componente majoritário. Então, por essa equação de Gibbs-Duhem, uma pequena variação no volume parcial molar da água, como vocês veem aqui, resulta numa variação maior do volume parcial molar do etanol, que é o componente minoritário. Então, nesse domínio aqui, onde o componente majoritário é a água, você repare aqui um pequeno aumento no volume parcial molar da água, que é o componente majoritário, você tem um grande decréscimo no volume parcial molar do etanol. E depois os volumes parciais molares seguem variando em sentidos opostos. Então, o que dá para perceber é que os volumes parciais molares não variam de maneira independente. Então, isso foi provado agora. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, novamente, aqui, ó, equação de Gibbs-Duhem, você tem isso aqui, ó, potência, deixa eu ver aqui, número de mols de A, variação do potencial químico de A, mais número de mols de B, variação do potencial químico de B, igual a 0. Então, a variação do potencial químico de B vai ser igual a menos número de mols de A sobre número de mols de B, variação do potencial químico de A. Então, aqui você tem uma mistura com uma dada composição na qual o número de mols de A é 2 vezes maior que o número de mols de B. Uma pequena variação na composição resulta em uma variação do potencial químico de A de 1 joule. Essa variação de 1 joule no potencial químico de A, ela acontece com um decréscimo de 2 joules no potencial químico de B. Então, aumentou o potencial químico de A, diminuiu o potencial químico de B. E o decréscimo no potencial químico de B foi mais intenso do que o acréscimo no potencial químico de A, porque B é o componente minoritário. Bom, próxima aula continuamos com esse assunto. Até lá.